Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Canal Doutora Graça Marques e Biapino, tudo bem com você? Eu resolvi gravar um outro vídeo hoje para acelerar o processo de quem está aprendendo a recitar o Nam-myoho Renge Kyo. O canal ensina biomeditação, oferece, em alguns casos, psicoterapias, reprogramação cerebral e informações de um modo geral no mundo espiritual, metafísico e geopolítico. Eu tenho 40 anos que eu estudo este assunto, vida na eternidade e transição planetária. Dura bastante tempo, né? Já. Mas, enfim, nós estamos no processo final. E a interferência e a benevolência dos seres galácticos no planeta Terra e, evidentemente, a nossa alma que está sendo elevada, né, que nós chamamos de consciência. Max Planck já falava disso há mais de 100 anos atrás, né? Estamos transitando para a quinta dimensão. Algumas pessoas sentem, eu sinto, muitas vezes uma sensação diferente. Como se eu não estivesse aqui, como se eu estivesse dormindo, como se eu estivesse sonhando, como se eu estivesse flutuando. E as noites de sono são diferentes, já há mais de um ano, diferentes. Eu quero responder perguntas aqui no canal Doutora Graça Marques e Biapino, e se der eu publico esse vídeo no meu canal Bolha Quântica também, mas eu gostaria que vocês me seguissem aqui nesse canal Doutora Graça Marques e Biapino, e dentro do canal, aqui abaixo, tem um conteúdo que é disponível para o público, né? Onde eu publico a minha história como comunicadora, como youtuber, como formadora de opinião, como psicanalista há 30 anos, como psicoterapeuta, como o apostolado do Nam-myoho Renge Kyo, e como terapeuta de barras, e tantas outras experiências que não dá para enumerar. Por exemplo, eu uso muito nas minhas aulas, nas minhas conferências e lives e seminários, técnicas de viagem mental que eu aprendi há mais de 30 anos atrás com grandes mestres e com algumas professoras brilhantes, professoras e psicoterapeutas no Brasil, muito mais velhas que eu, muito mais. Isso foi há aproximadamente 30 anos atrás. E eu fui estudar e praticar, e pratico muito a viagem mental, o que me ajuda sobremaneira a mim mesma e aos meus alunos, pacientes e alguns seguidores que têm oportunidade de fazer algumas aulas ou alguns seminários, ou que são sorteados para responder perguntas. Eu vou sortear nesse canal, Doutora Graça Marques e Biapino, já disse, a semana passada, 20 pessoas para responder algumas perguntas a partir de um certo tema. Mas eu quero falar hoje sobre algumas perguntas que são perguntas recorrentes. Há 9 anos, algumas pessoas fazem essas perguntas. E com certeza absoluta, eu tenho pelo menos 60 vídeos no Bolha Quântica, onde eu explico a respeito da prática do Nam-myoho Renge Kyo. Eu recentemente apaguei cerca de 80 vídeos do canal Bolha Quântica, porque eles eram muito antigos e repetitivos, em decorrência das perguntas das pessoas. Isso é natural, né? E deixei 80 visíveis, públicos, né?
Não, meu canal não é mais monetizado. Eu desmonetizei no ano de 2018. Eu desmonetizei. Eu cancelei a monetização. Eu era monetizada desde o meu 8º vídeo, 8º, 9º, sei lá, bem no comecinho, quando eu comecei a gravar 9 anos atrás. Eu era monetizada por conta do conteúdo do meu trabalho e porque um site antigo que eu já tinha 20 anos era referência na área de saúde, principalmente na área da oncologia e direitos em cidadania para o paciente oncológico. Eu fui presidente de uma organização no Brasil e fizemos uma obra, um grupo de 8 mulheres brilhantes, fizemos uma obra marcante, que mudou muitas vidas. Pois bem, então, o Bolha Quântica era monetizado, eu pedi para desmonetizar, porque eu não quero compromisso com ninguém, eu não preciso ganhar dinheiro do YouTube, não preciso, mas eu agradeço, gratidão, 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 YouTube, gratidão, gratidão. E porque tinha muitos comerciais nos meus vídeos e ficava uma coisa muito chata. Agora que eu nem mencionei monetização para o meu canal, Doutora Graça Marquês, que não é novo, ele também tem 9 anos, mas eu não gravava para ele, já coloca um vídeo que já chateia, já aborrece as pessoas. Com sorte, pode pular o anúncio em 18 segundos, mas isso não é bom. Eu vou providenciar depois uma assinatura do YouTube para eu ter meus vídeos livres de anúncios. Gratidão. Olha, o Nam-myoho Renge Kyo não é religião, mas muitas religiões praticam o Nam-myoho Renge Kyo. Quem estuda seriamente há muitos anos, alguns amigos meus de algumas religiões japonesas estudam há muitos anos, eu estudo há 30 anos ou mais, 38 anos quase. O Nam-myoho Renge Kyo é patrimônio cultural e espiritual da humanidade. É um legado do Buda Sakyamuni da Índia de quase 3.000 anos atrás. E é o título do Sutra de Lótus. Muitas pessoas de religiões japonesas mandam mensagem me perguntando se eu conheço essa ou aquela organização. Olha, minha querida, deixa eu te dizer, eu conheço todas. Conheço todas, sim. Mas nenhuma me representa. E não é o meu caminho. Eu estive durante muito tempo no monastério, em São Paulo, estudando com os monges, porque eu queria estudar a tradição deles. Fiquei 1 ano estudando. Eles até me deram um gorronzo diferente, muito lindo, muito lindo, muito lindo o gorronzo deles. Mas eu fiquei em dúvida se era um gorronzo verdadeiro, porque houve uma luta, uma disputa política há mais de 100 anos atrás entre monges e professores anônimos e civis, o que deu muito, vamos dizer assim, causou um certo constrangimento e uma dúvida muito grande. Houve muita divulgação na internet, assim que surgiu a internet, falando de várias coisas que deixaram as pessoas inseguras. Eu estudei isso porque estudei com uma senhora chinesa, naturalizada americana, que era braço direito do presidente de uma das maiores organizações no mundo. Gratidão por ela ter me ensinado tanto e ter me revelado coisas maravilhosas. Ela foi embora para o Tibete. Ela saiu da organização. Então, eu conheço algumas coisas, mas assim, eu estudei com os monges, eu gostei muito, eu gostava muito deles. Ia para lá, assim, durante a semana, no final da tarde, eu saía mais cedo do consultório, ia para lá e ficava 1 hora, 2 horas estudando e voltava e ia para o consultório de novo à noite para atender paciente. Pois bem, mas muitas pessoas estão falando sobre religião e sobre prática e essa questão de como sair da Matrix. Isso é tão antigo como sair da Matrix. Eu lembro que eu gravei vários vídeos no Bolha Quântica falando sobre isso
E tem um professor de mecânica quântica, um não, três, sábios que estudaram muito a obra de Max Planck, falando sobre a Matrix. E a Matrix é uma programação mental que nós sofremos e fomos vítimas de algumas civilizações malignas. Eu já falei alguns nomes, mas pretendo não falar mais porque esse não é meu foco. Mas, por exemplo, né, os Anunnakis, eles escravizaram a humanidade e eles reprogramaram as mentes, o DNA das pessoas, que é a fonte da vida do ser humano, depois da alma. Aliás, eu estudarei um dia ainda o suficiente para dizer que a alma e o DNA são interligados profundamente. Não é a mesma coisa, mas um não vive sem o outro. Digamos que a alma não vive sem o DNA e o DNA não vive em nossas células sem a nossa alma. Por isso, muitas pessoas não têm alma no mundo. Elas praticam atrocidades, barbaridades e ninguém entende por quê. Elas não têm alma. Então, essa reprogramação fez com que nós vivêssemos dentro de uma holografia, uma grande ilusão, acreditando em aquilo que foi criado por eles para nós. Parte de cientistas discutem a hipótese de que nós criamos essa realidade escravizante e vivemos uma grande ilusão, porque somos o autor, o redator, o diretor, o protagonista e o próprio enredo desse filme chamado Matrix em nossas vidas. Pode ser, mas nós fomos induzidos a viver essa ilusão por civilizações que precisavam tirar a luz da nossa alma para eles, porque eles não têm isso que nós temos. Não, eles não têm. Não. É uma história muito longa, não vou me alongar aqui, não vou me perder, vamos dizer assim, em muitas reflexões, porque é muito cansativo. E eu estou gravando um áudio extra. Um vídeo. Aliás, eu cometi um ato falho ontem, quando eu falei que eu comecei a estudar há 40 anos com equipes consagradas no Brasil e no mundo, junto com grandes homens nobres do Brasil, sobre transição planetária, as transformações de nossas consciências e os seres galácticos, que na época o nome não era esse, mas são os seres galácticos, os arcturianos, os pleiadianos, os aviários azuis e tantos milhares de outras civilizações, né? De outros planetas. E eu falei que um desses grandes homens do Brasil, com quem eu aprendi muito, e eu me orgulho até hoje, porque aprendi muito mesmo, pessoas muito sérias. Nos encontrávamos no primeiro Centro Cultural de São Paulo, na Avenida Alemanha, no Jardim Europa, na casa de uma nobre quatrocentona de São Paulo. Maravilhosa, minha grande amiga, com quem aprendi muito. Ao invés de falar General Uchoa, eu falei Marechal Uchoa. Foi um ato falho, mas talvez se ele fosse vivo e tivesse idade para isso, ele seria marechal. Mas foi o general Uchoa. Então, voltando para a holografia. Nós vivemos essa holografia intensamente de várias maneiras, muitas maneiras. Eu até vi um vídeo meu antigo do Bolha Quântica, onde eu dou assim uns 200 exemplos. Mas, por exemplo, eu acredito que eu sou brasileira, que eu tenho cabelo loiro e que eu tenho uma mansão. Não tenho. Eu tenho uma mansão, tenho um carrão, tenho uma Mercedes, tenho uma conta bancária recheadíssima, tenho os cartões Blacks de todos os bancos do mundo, 198 bancos no mundo. Acredito que eu sou isso. Deu para entender? Ah, você já captou a mensagem, né? Aí eu acredito que eu sou isso. Eu vivo blindada dentro dessa holografia. Eu sou essa bilhardária, né? E eu me comporto como tal. Então eu chego nos lugares, eu já vou
mandando e desmandando, e causando, impactando, e exigindo, e dando gorjetas, e me exibindo, me expondo. O exibicionista, né? Ele está na Matrix, eu estou na Matrix. Se eu sou isso, se eu penso que eu sou isso, eu estou numa Matrix. Isso é Matrix. Dependo dessas crenças limitantes para viver e para ser feliz. E eu não consigo me ver vivendo de outra maneira, morando num apartamento de 3 dormitórios, num bairro de classe média, comprando com cartão dourado ou azul ou branco e não com black, andando com Renault Sandero branco de 5 anos atrás. Meu Renault Sandero Stepway eu comprei há 5 anos e ele é ótimo. Eu não me vejo porque eu acredito que eu sou aquilo. Não sou. É uma ilusão, é uma Matrix. Aí eu tenho uma religião, aí eu tenho uma doutrina, aí eu tenho, enfim, tantas 10.000 crenças limitantes que me escravizam, e eu não tenho liberdade, autonomia para viver uma vida simples e para viver só, ser feliz, caminhar, dormir, me alimentar, meditar, recitar o Nam-myoho Renge Kyo, ter amigos simples, conversar com as pessoas na rua, no supermercado e outras coisas mais que eu vou esquecer de dizer aqui, porque são tantas, né? De viajar pelo mundo com uma mala só para estudar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? Viajei por muitos países para estudar, para viver experiências importantes para o meu crescimento espiritual e intelectual. Então, assim, é a Matrix. Eu dependo de algumas organizações, de algumas instituições, por exemplo, o casamento é uma instituição, a igreja é uma instituição, a política é uma instituição, e outros tantos que a gente não pode enumerar aqui, porque vai causar constrangimentos, e a minha intenção não é essa. Eu quero apenas mostrar que nós, seres humanos, estamos saindo dessa Matrix. Nós estamos saindo dessa holografia que ou nós criamos mesmo, eu não quero acreditar, porque eu já vivi experiências onde eu vi que fomos, na verdade, induzidos, fomos obrigados, por que não dizer condenados, a viver dentro de uma holografia criada por eles. Os seres que se passaram por deuses na Terra. Até hoje tem gente que adora esses deuses, entre aspas, né? Os Anunnakis. E tantos outros que eu não quero mais citar, porque eu não quero dar palco para ninguém, porque esses seres leem pensamento. Então a Matrix é isso. Eu disse parte do que é a Matrix, mas já tá bom, tudo bem? Então, assim, eu não tenho nada contra as pessoas que vivem na Matrix. Não tenho, não. Eu só lamento mesmo. E muitas vezes, se são pessoas que eu conheço e eu percebo que estão sofrendo porque viveram perdas significativas, eu recito o Nam-myoho Renge Kyo por essas pessoas e peço ao Eterno, rogo a estrela primordial que tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, arigatô. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, arigatô. Gratidão. Então, mas todos nós estamos acordando agora, estamos sendo libertos desse cativeiro da Matrix, através do flash solar que está chegando à Terra e a transição planetária. Nós sentimos na nossa pele a intensificação da energia da frequência Schumann, que é o batimento cardíaco da Terra, que altera a cada dia, vai do 58 para o 98 Hz, né? E bate de volta, aí no dia seguinte sobe para 120, aí depois desce para... Nós estamos passando por uma purificação. E o flash solar, desculpe,
Eu estou perdendo a voz em alguns horários do dia porque esfria de noite e esquenta de dia. Faz parte da transição planetária. Me perdoe. Então, assim, o flash solar está chegando na Terra intensamente. Grandes comunicadores no mundo estão falando sobre isso. E eu estudo esses comunicadores no mundo, estudo muitos. Tem 2 americanos que eu amo muito. Não vou mais citar nome porque eu não vou mais dar palco para ninguém, tudo bem? Tem um brasileiro que eu assisto muito e, obviamente, né, estudo na fonte da informação, no planeta Terra, do pleiadiano iluminado. É redundante dizer isso porque um pleiadiano já é luz, né? No canal da Fundação Cobra. Não é o Cobra, não existe o Cobra, existe a Fundação Cobra, C.B.R.A. Fundação Cobra. Então, existe em Portugal, existe na Inglaterra, existe na Alemanha, existe no Canadá, existe nos Estados Unidos, em vários lugares. Então, todos eles estão dizendo que o flash solar está chegando à Terra ou que está transformando nossas consciências, nossas almas. Lembre-se, a fonte da criação, a sua consciência. Você cria mundos novos em sua vida todos os dias. Vamos lá. Quando você começa a recitar o Nam-myoho Renge Kyo, que é psicomeditação, que é biomeditação, que é um apostolado que eu criei há muitos anos, e o Nam-myoho Renge Kyo é o título do Sutra de Lótus, que é um legado que nós herdamos, a humanidade herdou, do Buda Sakyamuni da Índia. E a propagação mais intensa se deu em 1200 pelo senhor Nichiren Daishonin. Beijo santo, gratidão, gratidão, gratidão. Porque ele criou o Gohonzon e ele entregou para a humanidade. Para representante da humanidade, depois eu conto mais, mas não precisa pensar nisso agora, porque o importante é você saber que quando você recita o Nam-myoho Renge Kyo, que é uma frequência eletromagnética poderosa no planeta Terra, ele altera a sua vibração. E você é vibração, somos vibração, né? Ele altera a sua vibração, altera a sua consciência, altera seus pensamentos, altera seus sentimentos, altera seu batimento cardíaco, altera o seu corpo, a sua fala, o seu caminhar, o seu olhar, altera e produz novas sinapses em seu cérebro. São conexões nervosas que criam neurotransmissores essenciais para a sua vida, para você viver, sentir, pensar, falar, respirar, andar, dormir, acordar, ser feliz, ter força e vencer na vida. Você pode tudo em sua vida. Recite o Nam-myoho Renge Kyo. E muito importante dizer também que o Nam-myoho Renge Kyo, ele criando esses neurotransmissores, ele cria, porque depois de 10 minutos de recitação de Nam-myoho Renge Kyo, o batimento cardíaco de uma pessoa é alterado significativamente, a sua vibração altera. Se você chegar perto dessa pessoa, você sente uma diferença forte nela. Se você falar com ela, se você abraçá-la, enfim, se você olhar nos olhos dela, você percebe que ela é uma pessoa diferente. Os neurotransmissores mais conhecidos são noradrenalina, serotonina, endorfina, melatonina e tantos outros. A serotonina é responsável pelo seu bem-estar e pela sua alegria de viver, pela sua possível felicidade. Porque você cria a sua felicidade a cada dia. Meditando, sim, meditando, caminhando, fazendo uma atividade física. Faça uma atividade física, é importante para a sua saúde. É porque existem estudos hoje, já foram publicados, né? Que pessoas que têm massa muscular raramente adoecem.
e quando adoecem, se curam rapidamente. E na velhice, elas são independentes, porque elas têm força para se movimentar e para lutar pela própria vida. Eu conheço a mãe de um amigo meu de muitos anos, mais de 30 anos. Ela é uma senhora que já tem mais de 92 anos. Até 5 anos atrás, ela subia na escada da edícula dela para mexer no telhado. Ela arrumava os defeitos da casa dela, ela mora numa casa. Ela resolvia os problemas elétricos da casa dela. Ai, acredite se puder, não é? Ela só não trocava disjuntores porque tinha que chamar um eletricista, mas tudo bem. Segredo? Ela sempre se moveu. Sempre se moveu. Ela ia nadar todos os dias, não sei se ainda hoje vai, mas todos os dias ela pegava um ônibus em frente à casa dela, num bairro muito bom, aliás, um bairro nobre em São Paulo, e ela ia nadar numa organização, numa associação aí, onde algumas pessoas são sócias, e ela era sócia desde jovem. Ela ia nadar todo dia. Todo dia. E na casa dela, ela andava o dia todo. Deve andar ainda, ela continua morando lá. Que eu saiba, ela continua morando lá. Viva, forte e poderosa. Se movendo com muita massa muscular. Veja, é importante que você faça uma atividade física. Mesmo que você não vá para a academia, faça em sua casa. Assista alguns vídeos na internet que ensinam, é importante. Então, respire, faça uma atividade física, faça o bem ao próximo, é muito importante, não precisa dizer para ninguém, mas faça o bem ao próximo, né? E crie novas realidades em sua consciência, que é sua alma. Seja forte, seja feliz, ilumine, recitando o Nam-myoho Renge Kyo. Você pode recitar o Nam-myoho Renge Kyo durante 1 hora, 2 horas, 3 horas no máximo, se você não tem Gohonzon. Pode recitar 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. Depois dessas práticas de 1 hora, você pode recitar o Nam-myoho Renge Kyo o dia inteiro, por onde você andar. Você trabalhando, pode recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Se você está sozinho, você recita com a sua voz, porque a voz executa o trabalho do mestre, a voz executa o trabalho do Buda, e a voz cria articulações novas em seu cérebro, não é? Então, assim, você pode recitar mentalmente também, quando você não pode falar. Eu recito dirigindo há muitos anos, eu já contei isso em todos os meus vídeos no Bolha Quântica, e aqui no Doutora Graça Marques, já contei em 5 vídeos atrás. Assista os vídeos da semana passada que eu conto. Eu pego estrada com frequência, então eu vou recitando Nam-myoho Renge Kyo 120 por hora. Nam-myoho Renge Kyo, 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 até chegar ao meu destino. Mas essa é a minha prática? Não. Esse é o tempo que eu tenho para ocupar a minha mente, o meu cérebro, o meu coração com uma vibração nobre. Estou dirigindo, por que eu vou ligar um rádio e ouvir uma música que não tem uma frequência saudável para minha consciência? A maioria das músicas não tem, tudo bem? Então eu vou recitando Nam-myoho Renge Kyo. Agora, eu sento toda noite ou de madrugada e recito 1 hora de Nam-myoho Renge Kyo, ou 2 horas se eu posso. E o tempo que eu tenho dentro de casa, que eu trabalho muito em home office, eu atendo pacientes em videoconferência, né? E trabalho com projetos de plataformas internacionais de Hong Kong, de projetos humanitários. Nunca disse isso, estou dizendo agora, tudo bem? E aí eu recito Nam-myoho Renge Kyo durante 1 hora, assim, rigorosamente. Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo.
Namyoho Renge Kyo, 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 Namyoho Renge Kyo. Recite o Namyoho Renge Kyo e seja feliz. Recite o Namyoho Renge Kyo e se cure dentro e cure fora. Recite o Namyoho Renge Kyo, se cure dentro e cure fora. Recite o Namyoho Renge Kyo. Recite Namyoho Renge Kyo. Namyoho Renge Kyo. Namyoho Renge Kyo. Um beijo santo para os meus seguidores e mensagens lindas no meu canal Doutora Graça Marquez de Biapino e no meu canal Bolha Quântica. Um beijo santo para todos. E para aquelas pessoas que ainda insistem em dizer que o caminho é outro, sinto muito, me perdoa, eu te amo, arigatô. 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 Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho